aqui quer ter um futuro abençoado? Todos nós queremos. Em Provérbios 23, 17, 18 diz assim: não tenha o teu coração inveja dos ímpios, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Salomão está dizendo que existe algo que pode perturbar, que pode atrapalhar o nosso futuro. E esse algo é a inveja dos ímpios. Aí ele dá uma receita. Para você ter um bom futuro, você não pode ter inveja deles. E para isso, ele complementa: ser no temor do Senhor todos os dias. Porque ele está dizendo, por que será que ele está dizendo tudo isso? Qual é a visão e a expectativa de Salomão para que ele diga essas coisas? O Salmo 73, ele fala sobre um justo que sofre vendo a prosperidade do ímpio. E diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e nédio. Eles não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos deles saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão eles falam com altivez. Contra os céus eles desandam a sua boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem como uma fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios. Estão sempre tranquilos. Aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente eu conservei puro o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois de contínuo eu sou afligido. A cada manhã eu sou castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos seus filhos. Só em refletir para compreender isso, achei uma tarefa muito pesada para mim. Até que num dia eu entrei no santuário de Deus. Então eu atinei com o fim de todos eles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, ó Deus, e tu os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como um sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, tu desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargurou e as minhas entranhas se comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Eu era como um irracional à tua presença. Todavia, eu estarei sempre contigo, porque tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho, e depois de toda a minha vida, tu me recebes em glória. Quanto mais tenho eu no céu, não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza da minha vida, é a fortaleza do meu coração, e Ele é a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, Senhor, eis que perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis contigo. Quanto a mim, bom para mim é estar junto a Deus. No Senhor Deus está o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Essa é a visão exclusiva do momento de vida de Salomão. É quando nós só conseguimos enxergar muitas vezes
aquele momento ou aquela fase que nós passamos por lutas, por humilhação e parece que as coisas não vão para frente. Quando começamos a fazer comparação das nossas vidas com a vida de outras pessoas que não conhecem a Deus, que não seguem a Deus. E quando nós fazemos isso, várias coisas podem acontecer. A primeira coisa que acontece é a murmuração. Eu não disse, eu vou à igreja, mas olha só para aquele outro lá que não vai à igreja. E aí nós pecamos, blasfemamos, e aí nós pensamos, olha para a vida daquele, sobra dinheiro no bolso dele, a família dele está toda bem e feliz. Quando murmuramos, nós estamos dizendo a Deus que Ele não é justo. Murmuração é reclamação descabida contra Deus. Quando começamos a comparar o nosso momento de vida, porque veja bem, é um momento de vida. A minha e a sua vida não vão terminar desse jeito. Quando nós comparamos o nosso momento de vida com o sucesso do momento de vida que o outro vive, nós podemos até desanimar. Aí pensamos, olha a guerra com as finanças, olha a guerra com a enfermidade, olha o problema na família. O mais grave é o que estava, por exemplo, era o que estava acontecendo com o salmista. Ele disse assim, quanto a mim, quase os meus pés escorregaram. A terceira outra coisa que pode acontecer é que nesses momentos, muitas vezes, as pessoas desviam da fé. O inimigo começa a soprar nos ouvidos. Será que vale a pena mesmo seguir esse Deus? Será que Deus está vendo mesmo toda essa tua tribulação, toda essa tua luta, toda a adversidade? Aí que está o perigo da comparação. Pode perturbar as nossas vidas, pode perturbar a nossa fé e a nossa esperança pode perecer. Mas aí Salomão diz, não tenha inveja dos pecadores. Antes, ou seja, antes que isso aconteça, ser no temor do Senhor todos os dias. Ser significa essência. Algo que está dentro de você, que faz parte de você. Você não pode ser no temor do Senhor se esse temor não estiver dentro de você. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é reconhecer a grandeza dEle, a soberania dEle. Temer a Deus é confiar nele. Temer, em suma, é obedecer a Deus. E só obedece a Deus quem o teme. Mas o que significa ser no temor do Senhor todo dia, para que eu tenha um bom futuro e para que a minha esperança não fale? O significado de temer ao Senhor todo dia, ou ser, não é algo externo, de forma alguma. Na prática, o que será que isso significa? É estar no centro da vontade de Deus todos os dias. É escolher fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Será que aonde nós estamos, aonde Deus quer que nós estejamos? Será que nós hoje estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos com relação à nossa vida e à nossa família? Ser no temor do Senhor todo dia é estar no centro da vontade dEle. É escolher fazer aquilo que Ele quer todos os dias. Será que estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer? A Bíblia diz que os nossos dias estavam escritos no livro dele antes de nós nascermos. Será que nós estamos seguindo esse script? Ou será que nós estamos andando de acordo com os nossos próprios caminhos? Essa é a chave do sucesso, do crescimento espiritual, da vida abundante. Ser no temor do Senhor todo dia é desviar-se do mal todos os dias. É perguntar a Ele o que Ele quer que nós façamos todos os dias. Porque muitas vezes estamos com uma pessoa ou num relacionamento que nós sabemos que não é da vontade de Deus. Ou então, muitas vezes, nós nos relacionamos com alguém que quer destruir o nosso casamento. Por que é que nós estamos nos juntando também com pessoas que tramam mal contra os outros, que não amam a Deus, que se afastam de Deus e que muitas vezes nos levam para caminhos que Deus não quer que andemos?
Estar no centro da vontade de Deus é desviar-se do mal. Esse era o segredo de Jó, para ser um homem íntegro. Você quer ter um bom futuro? Ser no temor do Senhor todos os dias. Ser no temor do Senhor não é viver do jeito que você quer, fazer aquilo que você quer, porque em muitas coisas você não vai ter domínio, porque se você não estiver no temor do Senhor, você não vai estar debaixo da graça, mas debaixo da lei, segundo a força do seu braço. Ser no temor do Senhor é ter uma vida íntegra. Se compramos algo, temos que pagar. Isso é integridade. Se você empenhou a sua palavra que você ia fazer algo, cumpra a sua palavra. Se você disse que vai a determinado lugar ou vai fazer tal coisa, cumpra o que você disse. Esse é o nível de integridade que Deus quer que vivamos. Não sejamos como aquelas pessoas que dizem: o que ele fala não se escreve. Porque nunca ou quase nunca ele cumpre o que prometeu. Sejamos fiéis. Homem e mulher de Deus tem que ter palavra. Se as pessoas não puderem contar e confiar em nós, é porque nós não estamos nos desviando do mal. A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Nós não precisamos jurar para as pessoas: eu juro que vou fazer, eu juro que vou, eu juro que não vou fazer isso. Ser no temor do Senhor todo dia é ser íntegro. Você é empregado, não queira dar golpe e entrar na justiça mentindo sobre o teu patrão. Uma vez eu fui fazer uma audiência, uma das poucas audiências trabalhistas que eu fiz na minha vida, e o empregado, eu era advogado do empregador, e o empregado disse que fazia 12 horas por dia, horas extras por dia. Eu lembro que a juíza riu e disse para ele que então ele não dormia. Porque se ele trabalhava 8 horas por dia, mais 2 de almoço, são 10, mais as 12 horas extras, são 22 horas. E ele morava longe do local de trabalho. Ele levava quase 2 horas para se locomover de ônibus do local de trabalho para casa. Então não sobrava nem meia hora para ele dormir. Nós temos que ter palavra, irmãos. Você é patrão, pague o salário justo para o seu empregado. E se tiver que registrá-lo, porque ele trabalha mais de 2 vezes por semana, registre-o. A Bíblia diz que aquilo que você quer que façam a você, faça também aos outros. Em segundo lugar, se queremos ter um bom futuro, ser no temor do Senhor é ser luz. É ter um testemunho dentro e fora da sua casa, na igreja e fora da igreja, entre os seus vizinhos e no seu local de trabalho. Qual é o testemunho que você tem dado? Filipenses 2,15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros diante de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. O maior elogio que eu já recebi na minha vida inteira, e eu nunca vou esquecer e nunca vou deixar de ser grata a ela, que hoje está no Senhor. Quando a minha pastora ia me ungir, ela foi anunciar a igreja. E ela disse que a minha conduta diante de Deus e diante dos homens era irrepreensível. Não é verdade, porque a gente erra, a gente peca. Eu estou longe disso até hoje. Mas o mais lindo para mim foi ela enxergar que eu estava no caminho. E por isso ia me ungir como pastora. E essa foi a maior recompensa que eu recebi na minha vida por seguir a Jesus. As pessoas dentro da igreja, fora da igreja, dentro da minha casa, no meu local de trabalho, reconhecerem que eu estou no caminho. As pessoas têm que reconhecer que você e eu estamos no caminho. Tem que dar testemunho de nós. Se nós não conseguimos dar testemunho de Jesus, sabe o que significa cristão? Pequeno Cristo. Nós somos pequenos Cristos, andando por aí. O quinto evangelho é a nossa vida, a vida de cada um de nós. Nós temos que dar testemunho. Ser no temor do Senhor todo dia é ter comunhão com os irmãos. Tem crente que fica sem falar com o outro, não gosta do irmão, não gosta do pastor X.
não se conserta, não toma Santa Ceia porque não se conserta. Tem pastor que não fala com outro pastor de outra igreja, que não tem comunhão com outro pastor de outro ministério. Se não tememos ao Senhor, como é que Ele vai dar um bom futuro para nós, se não estamos debaixo da potente mão dEle? O que é mais impressionante no episódio de Daniel na cova dos leões, não é o fato dele ter se separado e não comer os manjares do rei. Não é o fato dele ter preferido ir para a cova dos leões. Não é a resposta que ele dá para o rei. E sim o que está escrito em Daniel capítulo 6, versículo 10. Diz assim: Daniel orava 3 vezes ao dia, como antes estava acostumado a fazer. E no capítulo 6 diz que Daniel governava 40 cidades, distantes 200, 300 e 400 quilômetros. Não tinha avião, não tinha fax, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha carro. Imaginem a responsabilidade daquele homem. Mas ele tinha tempo para Deus. Ele buscava Deus como antes estava acostumado a fazer. As pessoas querem ser honradas, querem que Deus lhes dê posição, querem que Deus lhes coloque nos passos dos reis, mas elas não têm tempo para Deus. A posição de Daniel não mudou o seu relacionamento com Deus. As posses de Daniel não mudaram o relacionamento dele com Deus. Tem gente que não tem tempo para Deus. Quer ter um bom futuro? Se você não se relaciona com Deus, que te salvou, que te protege, que te dá tudo o que você tem, que te faz acordar todos os dias, a todas as manhãs você desperta. Se você não é grato a Ele, como você pode ter um bom futuro? Ser fiel um pouco e sobre o mundo te colocarei. Se você não tem intimidade, relacionamento com Deus que te protege, que te ajuda, que faz tudo por você, aonde você pensa que vai chegar? Muita gente não tem tempo para falar com Deus. Esqueceu-se ou não sabe que quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E que desde então nós temos acesso direto a Deus. Ninguém precisa de pastor, ninguém precisa de padre, ninguém precisa de ninguém para chegar a Deus. Quando Jesus fez o sacrifício dele na cruz, que o véu se rasgou, nós a partir daquele momento até o dia de hoje, nós podemos ir diretamente ao Santo dos Santos. Nós podemos nos chegar diretamente a Deus sem intermediários. Você não precisa de ninguém para falar ou para consultar a Deus. Se não temos tempo para Deus e só temos tempo para consultar profeta ou para pedir oração, como é que nós queremos? As pessoas querem que Deus lhes dê as coisas, que Deus faça as coisas. Irmãos, quando Deus quer te honrar, o que Ele espera de você é que quando você chegar no lugar de honra, você glorifique o nome dele. Você diga, agradeça a ele porque ele te colocou naquele lugar. Quando eu fui para Portugal, e eu nunca vou esquecer isso, Deus faz umas coisas na vida da gente, irmãos, que são como marcas. Você nunca esquece a grandeza, o poder e a misericórdia de Deus para com a sua vida. Eu fui para Portugal fazer um mestrado. E eu orei muito pedindo a Deus porque eu precisava trabalhar. Eu não pagava o mestrado. O Senhor me deu esse curso de graça na melhor faculdade pública de Lisboa, na Clássica de Lisboa. Deus me fez ser aprovada naquele exame de seleção. Mas eu tinha gastos. E eu pedi a Deus um emprego. E aí Deus colocou uma pessoa no meu caminho, um ministro que também já partiu, e ele arranjou esse emprego para mim. Me ligaram um dia e disseram, olha, a senhora está empregada. E eu fui na minha simplicidade achando que não era nem um emprego como advogada. Deus também tinha me dado a carteira da Ordem dos Advogados de Lisboa, eu podia advogar na Europa inteira, mas isso para mim não era nada. Aí quando eu cheguei lá, sim, mas qual é o cargo? Eu nem perguntei o salário, porque eu estava tão feliz. Aí tudo bem,
Eu fui, assinei o contrato. Quando eu cheguei, eu descobri que eu era a consultora jurídica do presidente do tribunal. E quando ele me recebeu junto com outros ministros, alguns deles olhavam para mim, como quem diz assim, o que é essa neguinha tão novinha, né? Eu não sei se eu não tinha 30 anos. O que essa neguinha está fazendo aqui, de outro país? E um deles disse, não tinha um português para colocar aqui como sua assessora? E eu calada. E me receberam, por sinal, muito mal. Eu fui para casa orar e chorar. Por que o crente faz, né? Eu fui para casa orar e chorar e disse, Senhor, aí no dia da minha posse, o que Deus faz, irmãos, para quem anda na presença dele, a primeira coisa que eu fui fazer foi botar minha cara no pó e agradecer a Deus. Senhor, eu nem pedi tanto, nem pedi para ser consultora do presidente, mas já que o Senhor fez, eu dou glória, aleluia. Eu chorava, mas eu agradecia, irmão. A primeira coisa que eu fiz foi louvar Deus, sozinha na minha casa. Quando eu cheguei, Deus, Ele muda as coisas para você. Deus muda o coração dos homens por sua causa. Eu sei disso. Não se apavore, não se desespere. Se você está sendo perseguido no seu local de trabalho, não se desespere. Chore, é bom, tem que chorar mesmo, mas tem que chorar nos pés do Senhor. Quando eu cheguei, o meu Deus tinha enfileirado os ministros de um lado e de outro. O presidente ali, e eu passei no meio deles, e eles se curvavam e diziam, seja bem-vinda, senhora professora doutora. Seja bem-vinda, senhora professora doutora. Eu era professora universitária e também a advogada do presidente do tribunal. E desde esse dia, a mão do Senhor foi sobre a minha vida e sobre o meu trabalho naquele lugar. Eu só saí de lá quando o presidente também saiu. Saí, aliás, um mês depois, porque eu fui passar o trabalho para a pessoa que me sucedeu. Deus é grande. Deus tem um bom futuro para você. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Mas o que Ele quer é antes dele entregar e quando Ele entregar na sua mão alguma coisa, que você glorifique o nome dEle. Você foi feito, eu e você fomos feitos para o louvor da sua glória. Foi para isso que Deus nos criou. E toda a criação louva a Deus. Toda a criação se curva diante de Deus, só nós é que muitas vezes nos rebelamos contra Ele. Não tenha medo do seu futuro. Deus tem um bom futuro para você. É como diz Provérbios 21, que a mulher virtuosa, ela dá com os ombros. Ela diz futuro, ela ri-se do futuro. Não porque ela se acha, mas porque ela confia em Deus. No dia em que você conhecer a vida abundante e confiar em Deus, nunca mais você vai entrar em túnel sem saída. Nunca mais você vai ficar deprimido, achando que a sua vida não tem jeito, porque ela tem. Deus é um Deus de surpresa. Deus é um Deus que muda a sua sorte. Só quem tem intimidade com Deus ouve a voz de Deus. Só quem tem intimidade com Deus reconhece a voz de Deus. Se nós estamos acostumados a falar com Ele, nós passamos a reconhecer a voz dEle. Tem gente que às vezes pergunta, mas pastora, como é que eu vou saber se aquilo que vem na minha mente ou na minha cabeça é uma profecia, um recado de Deus, uma visão de Deus, ou se é de mim ou se é do inimigo? Se você tiver intimidade com Deus, quando Ele falar o seu nome, você vai saber que é a voz dEle. A Bíblia diz que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Ele é o nosso pastor. A voz dele soa suave aos teus ouvidos. Ela é diferente de toda e qualquer voz que pode falar com você. A visão de Deus é especial. O recado de Deus é especial. Você vai saber discernir, mas antes você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que conhecer esse Deus a quem você serve. Deus é maravilhoso, Ele é grande, Ele cumpre as promessas dEle. Quando eu fiz vestibular a primeira vez, eu tinha 16 ou 17 anos, eu não passei. Meu pai não queria mesmo que a gente fosse para a UNB. E eu chorei, Senhor,
Mas o Senhor prometeu que os meus pés iam entrar nos passos dos reis. O Senhor prometeu, Senhor, que o Senhor ia me dar essa profissão, que um dia o rei ia mandar me chamar, Senhor. Aí eu fiz o segundo vestibular e passei. E um dia, irmãos, o presidente da República mandou me chamar para redigir um decreto. Eles tinham ficado sem assessor internacional nessa área e tinha que redigir um decreto em francês e em inglês para fazer uma viagem. No dia em que eu pisei, irmãos, no palácio, porque tinham mandado me chamar, eu entrei chorando até chegar no gabinete. Porque eu lembrei que aos 17 anos o meu Deus me disse: um dia você vai pisar nos passos dos reis e o rei vai mandar te chamar. Deus cumpre as promessas dele. Deus cumpre o que ele promete. Deus faz tudo o que ele promete para você. E olha que tinham passado 20 e tantos anos, mas Deus cumpriu a promessa. O que Deus quer te dar tudo o que você precisa, mas Ele quer que você tenha um coração grato. E uma das curas que Deus fez na minha vida é porque muitas vezes Deus disse que eu era ingrata. Eu chorava, eu me entristecia e eu tinha muita depressão por nada, irmãos. Deus cuidava de mim, Deus me dava tudo, mas eu não enxergava e não era grata a Deus. Eu vivia amargurada de espírito porque eu tinha inveja dos ímpios. Porque eu tinha o problema X, o problema Y, o problema Z, problema na família, problema aqui, problema ali. E dentro de mim eu não era grata a Deus. Deus quer um coração grato. Então um dia Deus disse para mim: minha filha, eu quero que você liste os seus problemas pessoais. Não é o da sua família. Eu quero que você liste os seus problemas. E eu fiquei com uma caneta na mão, irmãos, sem saber o que escrever, a não ser a minha inquietação, a minha angústia interna. E a partir daquele dia, o Senhor disse para mim: você quer ser feliz? Entre no centro da minha vontade e nunca mais saia dele. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Que nós possamos ser gratos a Ele. Mas aí você diz algo que eu já ouvi várias vezes: pastora Mara, eu faço tudo certo. Eu me desvio do mal. Mas por que é que eu passo por tanta tribulação e por tanta adversidade? Eu volto com você para o Salmo 73, no versículo 13, e diz: com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, diz o salmista. Pois de contínuo eu sou afligido a cada manhã e sou castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já teria dito, já teria traído a geração dos meus pais. Só em refletir para compreender isso, achei uma tarefa muito pesada para mim. Por que é que eu vivo tão atribulado, pastora? Os ímpios enriquecem e eu, que sou fiel a Deus, vivo com problema financeiro, vivo com problema na minha família. Se você diz isso, é porque você não está entendendo o propósito de Deus para a sua vida, que está lá em Isaías 55:8, e diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Escute com atenção o que eu vou falar para você. Deus vai falar profundamente com você. Tem gente aqui vivendo o pior ano de sua vida. Tem gente que vem de um tempo de grandes perdas, de derrotas, de muita tribulação, problemas de família, problema financeiro, problemas interiores, depressão. E ainda tem gente, às vezes até crente, que debocha de você e pergunta: onde está o seu Deus? Você fala tanto dele, busca tanto a ele. Você precisa entender que Deus usa coisas que não gostamos para fazer de nós o que Ele quer que sejamos.
Sabe por que tudo isso acontece com você? Porque Deus está forjando você. Tudo isso está acontecendo com você porque Deus está preparando você para o bom futuro que Ele tem para você. Um bom futuro com Deus tem que ter uma caminhada com Deus, irmãos. Um bom futuro com Deus tem que ter um bom presente com Deus. Tudo isso acontece para você amadurecer, para que você mais tarde possa aproveitar o bom futuro que Ele reservou para você. Sabe por que toda essa luta e essa tribulação é para você valorizar e não desperdiçar o bom futuro que Deus tem para você? Quando na minha adolescência, até o início da fase adulta, na minha casa era um inferno, era briga em cima de briga. Meus pais se separaram inúmeras vezes. Eu chorei muito, me agarrei com Deus. Foi por isso que eu aceitei a Jesus. Mas Deus preparou um futuro para mim que eu nunca esperei. Deus reuniu meu pai e minha mãe novamente, vivendo em paz. E desde aquela época até o dia de hoje, todo mundo que entra na minha casa sente a paz que existe lá. A Bíblia diz que a morada do justo é morada de paz, de tranquilidade. Eu pedi isso a minha vida inteira para Deus. Mas Deus me preparou para que eu recebesse e desse valor. Hoje, irmãos, eu dou muito valor à paz que Deus me deu. Tem gente que tem e não dá valor. E ainda reclama, porque eu estou sozinho, porque isso, porque aquilo. Porque você não sabe, muitas vezes, o que é viver um inferno dentro de casa. A luta é para você aprender a depender de Deus. É para você aprender a valorizar e não desperdiçar o bom futuro que Deus tem para mim e para você. Deus muitas vezes nos leva a necessidades extremas para nos levar a lugares mais altos e mais profundos. Esse é o método de Deus. Deus não está preocupado com esse teu momento de adversidade, com esse teu momento de tribulação, com esse teu momento de perda. Você quer saber por que é que Ele não está preocupado? Porque Deus não está preocupado com esse momento de adversidade pelo qual você está passando, porque Ele enxerga lá na frente. Enquanto eu e você estamos chorando e achando que essa luta, essa tribulação, essa dor e esse problema não vão passar, Ele já está nos enxergando lá na frente, pulando, gritando e glorificando o nome dEle na hora da vitória. Quando eu fui para casa chorar naquela noite, clamar a Ele, Ele deixou, porque Ele me enxergava no dia seguinte sendo honrada. Ele me enxergava no dia seguinte glorificando o nome dEle, ligando para os meus pais, ligando para o pessoal da igreja, dizendo glória a Deus. Deus não está muito preocupado em te livrar de muitas coisas pelas quais você tem que passar para amadurecer. Quer que eu prove para você que é assim que Deus faz? Nós vamos ver como aconteceu com alguns personagens da Bíblia. E eu vou terminar aí. Tudo que nós falamos, irmãos, tem que ter respaldo bíblico. Hoje em dia, as pessoas pregam 50 minutos, 2 horas, 3 horas, mas nem abrem a Bíblia, não citam um versículo, não leem, não falam nada, não falam sobre Jesus. José, o filhinho do papai, queridinho, tudo era para ele. Ele teve um sonho de que ele seria o maior de todos, do que todos os irmãos, maior do que pai, maior do que a mãe. Ele também sonhou que se curvariam a ele e diante dele. Então Deus começou a forjá-lo. Isso aconteceu na vida de José. Mas Deus não podia fazer aquilo instantaneamente. Como eu gosto de dizer, Deus não é fada madrinha. A fada madrinha resolve os seus problemas assim, ó. Mas meia-noite, tudo volta a ser como antes. As soluções de Deus para a sua vida e para a minha, elas são eternas. Deus não dá solução para um problema para daqui a um mês você ficar puxando seus cabelos de novo. Só que Deus começou a forjar José.
Ele foi vendido como escravo, foi para a cadeia para aprender a administrar a escassez. Ele tinha que aprender. José não valorizava os irmãos. Em Gênesis 37, os irmãos tinham inveja e que tinham inveja dele por causa do amor que o pai tinha para com ele. E ele contou para os irmãos que viu os irmãos se curvarem diante dele. Ele foi forjado, amadurecido, debaixo de lutas, perdas, humilhações, solidão. Mas por que é que Deus fez isso com José, se José era íntegro? Porque ele precisava ser forjado para ser governador do maior império do mundo. José, que não valorizava os irmãos, no capítulo 50, ele diz que vai sustentar a todos os irmãos. Deus está forjando você. Não tenha inveja porque o ímpio prospera e porque você está passando por luta. Deus vai fazer tudo isso. Eu tenho uma tia que é a minha tia favorita. E uma das pessoas que mais me perseguiu quando eu aceitei a Jesus foi ela. Ela ria constantemente de mim. Ela fazia campanha junto com os meus pais contra o fato de eu ser crente. Os anos passaram. Eu orei muito por ela, chorei muito por ela. Foram muitos anos. Não desista dos seus. Não desista. Muita campanha no monte, muita campanha de madrugada, muita oração. E até que ela recebeu um diagnóstico um tempinho atrás, dos médicos, de que realmente ela não tinha mais jeito. Então ela mandou me chamar, irmãos. Ela é minha filha na fé. Quando eu fui, eu passei 7 dias internada com ela. Ela internada e eu de acompanhante junto. Foram esses dias que Deus usou para que ela aceitasse Jesus, mas não só isso. Deus a levantou de tal forma que os médicos estão assustados. Ela já não coordenava mais as coisas, estava tendo umas ilusões, umas visões. No primeiro dia ela ainda sofreu muito, com muitas dores. Mas naqueles 7 dias Deus foi trabalhando, foi trabalhando, foi trabalhando, foi trabalhando. Ela ficou lúcida. Os médicos perguntavam: que remédio a senhora toma? Tal hora e tal hora. E ela ali: quantos comprimidos? 1, quantos? 2. Aí eles olhavam assim. Além dela ter ficado lúcida, ela aceitou a Jesus e ela está muito bem. Ontem foi para o shopping bater perna. Esse é o Deus a quem você também serve, irmãos. Deus vai levá-la, Deus já me avisou. Mas primeiro ela tinha que conhecer esse Deus maravilhoso, tinha que desfrutar dessa bênção que Deus tem para nós. E Davi, a partir da hora que caiu o óleo na cabeça de Davi, ele passou a ser uma bênção? Será que ele foi direto para o trono gozar da bênção de ser rei? Será que Deus deu unção e autoridade para ele imediatamente? Não, não foi assim. Deus tinha um bom futuro para Davi, mas antes Deus forjou Davi. Durante 10 anos Davi passou necessidade. Ele passou tanta fome que ele chegou a comer o pão da proposição, de tanta fome que sentiu. E foi Jesus quem citou isso para os fariseus. Foi para a caverna de Adulão para aprender o que era a miséria humana, para ser um rei humanizado. Ele pegou 400 amalucados, desiludidos, de espírito abatido, como diz a Bíblia, para treinar, e formou com aquelas pessoas que ninguém tinha esperança nelas, o maior exército que já existiu, porque Deus queria dar a ele um exército de mais de 1 milhão de soldados. Mas na hora da necessidade, do pior momento da vida, ele disse: sabe o quê? Na sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Davi foi o rei mais honrado de Israel. Na bandeira de Israel está a estrela de Davi. Deus não via apenas o momento em que ele fugia de Saul, que tentava matá-lo. Deus via lá na frente. Deus não vê apenas o seu momento de tribulação.
Ele vê o teu triunfo, ele vê o dia da tua vitória. A tua tribulação é Deus te forjando para a sua vitória. E Daniel na cova dos leões? Daniel lá na noite mais longa da sua vida, ele vai ao lugar profundo da adversidade. Ele foi jogado na cova como governador de 40 cidades. Mas quando ele saiu da cova, ele saiu como primeiro-ministro no capítulo 6. A partir do capítulo 9, depois daquela noite escura, ele passou a ter revelação de Deus. Deus tem um bom futuro para você. Ele passou a ter visão de Deus e foi um dos maiores profetas da história. Irmãos, nem Jesus ficou livre de ser forjado. A Bíblia trata Jesus como homem de dores. Ele padeceu também. Quer ver Lucas 24? Eu já estou acabando. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O limite máximo do sofrimento e da humilhação é a cruz. Mas aí vem os versículos seguintes. Mas acontece que Jesus obedecia a Deus e andava na presença dele. E por causa disso, certamente, Jesus teria um bom futuro. E é por isso que no versículo 9 está escrito qual foi o bom futuro de Jesus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor está te dizendo hoje, eu tenho um bom futuro para você. A tua esperança não vai ser lograda. O Salmo 73 diz que o salmista diz no Salmo 73 que ele estava embrutecido. Até que um dia ele entrou no templo e sentiu a presença de Deus. Uma pessoa que não tem visão daquilo que Deus quer para a sua vida é uma pessoa sem entendimento e embrutecida. Busque a Deus para que você saiba o que Deus quer de você. E comece a obedecê-lo para que você tenha um bom futuro. Há um bom futuro para você. E a palavra de Deus diz: e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Ninguém aqui passou pelo que Jó passou. No capítulo 19, Jó começa a dizer um relato de como ele estava se sentindo. Aí o diabo começa a se alegrar, achando que ele vai desistir. O inimigo ainda teve a ajuda daqueles 3 amigos. Mas apesar disso, Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, ele disse: eu sei que há um bom futuro para mim. Você pode estar passando por luta, tribulação, pode estar dentro de um problema que parece até uma prisão para você, mas fique firme. Não olhe para o sucesso do ímpio, porque o ímpio vai desaparecer. Mas você vai continuar, porque para você não haverá o dano da segunda morte. E a Bíblia diz que Deus vai enxugar dos teus e dos meus olhos toda lágrima. Tem resposta de Deus vindo aí para você. Deus vai te surpreender, porque Ele sempre nos surpreende. A tua esperança não vai falhar, porque há um bom futuro para mim e para você. Não tenha inveja, mas ser no temor do Senhor todos os dias. Ele não falha. E finalmente, Golias debochou de Davi. Golias disse que ia dar a cabeça de Davi aos cães. Mas o que aconteceu foi o que Davi disse como profeta de Deus. Ele disse que entregaria a cabeça de Golias aos cães. E foi o que ele disse que prevaleceu.
Eu não conheço a tua diversidade, mas eu tenho certeza de que esse Deus maravilhoso que nos criou para o louvor da sua glória, Ele tem um bom futuro para você. Comece a dar graças a Deus por tudo que é adversidade, como Paulo disse em Filipenses, por tudo que é sofrimento e por tudo que você não entende. Muitas vezes nós não entendemos. Dê graças a Ele, porque Ele está te moldando, te estruturando, porque há um bom futuro para você. Um dia eu tive uma convulsão aqui e fui levada para um hospital. E eu fiquei internada lá alguns dias, fazendo exames antes de operar. E quando eu saí de lá, Senhor, não quero mais voltar aqui, Senhor, nem tão cedo. Tem misericórdia, Senhor. Ó Deus! Só que eu voltei. Eu voltei lá, mas não como paciente. Eu fui para lá porque Deus tinha um plano naquele hospital. Hoje eu sou capelã daquele hospital e nós temos uma outra congregação lá. Deus abriu uma porta lá. No dia eu não entendi nada. Nada. E as pessoas ainda sentiram peninha de mim. Coitadinha, pastor, orando pelas pessoas, teve uma convulsão, caiu, ainda está com um tumor de 7 centímetros na cabeça. Que horror, coitadinha da pastora. Dentro da igreja, pastor, eu falei, foi dentro da igreja. Mas Deus queria abrir uma outra porta. Deus queria salvar muitas pessoas e Ele sabia que Ele podia confiar esse trabalho nas minhas mãos. E eu sou grata a Ele por tudo isso, porque Deus tem um bom futuro para mim e para você. Amém? Amém? Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por tua palavra, por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre.